Você já sentiu que ninguém percebe que você está cansado? Tem gente que está sorrindo por fora, mas por dentro já desistiu há muito tempo. Desistiu do casamento, desistiu de se posicionar, desistiu de orar, desistiu de esperar e está só vivendo no automático. Talvez você tenha apertado o play nesse vídeo porque não tinha mais para onde correr. Porque talvez a voz mais cruel que você tenha escutado seja a sua própria voz. Aquela voz que diz assim, você não vai conseguir. Você não nasceu para isso. Já deu. Mas presta atenção. Deus me trouxe aqui para te dizer algo poderoso. Continue andando. E não é porque está tudo bem, mas porque Deus ainda está escrevendo. E Ele jamais escreve histórias pela metade. Tem horas que a gente só sabe orar chorando. Mas também tem momentos em que Deus ele responde no silêncio. E às vezes é com um comando, uma ordem que parece uma loucura. Foi isso que aconteceu lá com Moisés. O povo estava encurralado. O mar na frente, o exército atrás. E Moisés fez o que qualquer um de nós, com um pouquinho de fé, faria. Vamos orar. Mas aí Deus respondeu diferente. Moisés, o que você está fazendo aí, clamando a mim? Fala para o povo marchar. Marchar? Marchar para onde, Deus? Tem o mar aqui na frente, O milagre mais difícil é aquele que você precisa quando já esgotou todas as opções. Mas Deus não precisa abrir o caminho antes do passo. Ele abre o caminho enquanto você anda. Tem gente que está esperando o emprego mais ideal, aquele perfeito, mas não manda currículo. Tem gente que está esperando o amor certo, mas ainda não se curou do amor antigo. Tem gente travada, e não é por falta de fé não, mas porque quer ver primeiro para então andar. Mas no reino não é assim. Primeiro você anda, depois o mar abre. A maior guerra que Israel tinha para travar não era contra Faraó, era com aquela voz aqui dentro, Você vai morrer, vai dar errado de novo. Você não nasceu para isso. Essa aí é a sua guerra também. É verdade ou não é? Tem uma voz aí dentro que fica dizendo, fica aqui, é mais seguro. Mas hoje Deus está dizendo para você, anda mesmo com medo, mesmo sem conseguir ver tudo. Anda, porque o mar só vai abrir para quem se move. A partir de hoje você vai prestar atenção não só quando que fala para os outros. A partir de hoje você vai prestar atenção no que você deixa morar aqui na sua mente. Você está esperando o mar abrir ou está disposto a confiar antes? Marcha, porque o mar vai abrir. Você já percebeu que tem feridas que não aparecem na pele, mas elas estão lá, com as feridas de quem acreditou e não viu acontecer, de quem amou e foi traído, de quem orou e achou que o céu ficou mudo ou blindado. Tinha 2 discípulos que estavam exatamente desse jeito. Eles estavam lá no caminho de Emaús, frustrados, com o coração pesado, com os sonhos todos mortos. E no meio dessa dor toda, Jesus apareceu. Mas sabe o que tem de mais forte aqui? É que os discípulos não reconheceram. Tem dor que cega. E quando você não enxerga mais Jesus, você começa a achar que ele foi embora. Tem trauma que fecha o coração para ver o que Deus está fazendo. Às vezes você não reconhece Jesus, porque ele não apareceu do jeito que você queria. Eles queriam um milagre do trono, mas receberam o milagre da estrada. Jesus não apareceu lá no destino, não. Ele apareceu foi no caminho, no comum, no passo a passo, no silêncio. Tem gente hoje aqui que está querendo propósito, mas se perdeu no meio da dor de um relacionamento que não deu certo, se fechou, parou, ficou travado. Tem gente que fala duro, mas na verdade está se defendendo de tudo que já doeu antes. Feridas emocionais, gente, elas mudam a comunicação. A gente se comunica muda com medo, culpa, com desconfiança e nem percebe. Mas aí Jesus vai revelando quem ele é, enquanto você anda. No final daquele caminho, os olhos dos discípulos se abriram, mas o coração já estava ardendo há muito tempo, muito tempo. Você pode até não ver Jesus agora,
Mas se o seu coração está ardendo, é porque ele está aqui. Às vezes o plano afunda, mas o propósito não. Paulo estava indo cumprir um destino, mas o navio que estava levando ele afundou. Tempestade, medo, confusão, todo mundo achava que era o fim. Mas aí Paulo se levantou e disse: tenham bom ânimo, nenhuma vida será perdida. Eu creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito. O navio afundou, mas Paulo não. O navio quebrou, mas Paulo não. Olha isso! O navio afunda, mas a promessa permanece. Talvez o seu navio foi um emprego que você perdeu ou a empresa que você lutou tanto para manter de pé. Talvez foi um diagnóstico médico que te fez questionar todas as coisas. Talvez o navio que afundou foi o seu casamento ou aquele namoro que você achava que ia ser para sempre, sabe? Talvez você perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu confiança, ou pode ser que você perdeu a vontade. Sabe, a vontade de tentar de novo, de recomeçar, de acreditar. Mas olha para mim agora aqui, olha para mim. A promessa continua de pé. Paulo chegou lá no destino, mas chegou molhado, chegou ferido, chegou agarrado em pedaço de madeira. E tem gente que acha que só é de Deus se for fácil. Mas Deus também está no esforço, viu? Está lá no nado, está no eu não aguento mais, mas eu vou de novo. Talvez você perdeu o negócio que construiu, mas ainda tem a visão. Talvez você perdeu o relacionamento, mas ainda tem identidade. Será que o que afundou foi o seu propósito ou só foi um plano antigo? Tem gente que hoje está sentindo que tudo desmoronou, mas o que desmoronou foi o navio. Você ainda está de pé. Se você só tiver com um pedaço de fé, então se segura nele, porque o que Deus falou vai acontecer. Às vezes, a maior comunicação com Deus não é feito de palavras bonitas. É só aquele murmurinho, aquele sussurrinho com a sua alma que está cansada, que fala assim: Senhor, só não me deixa morrer aqui. E aí ele responde, não com um barco novo, mas com força para você nadar. Então, continua andando. Ou nada também. Mas faz uma coisa, jamais pare. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, sem religiosidade, sem pressa. É uma conversa você com você e você com Deus. Combinado? Primeira coisa, onde foi que você travou? Foi na dor? Foi na espera? Foi na frustração com alguém? Segunda coisa, que ferida fez você parar? Foi aquela palavra que te humilhou? Foi o silêncio que ninguém percebeu? Ou foi o abandono de quem prometeu ficar com você? Terceira coisa, o que Deus ainda quer fazer na sua vida e você desistiu antes de ver? Tem gente que pensa que está parado, mas na verdade está preso. Está preso na memória, está preso numa mágoa, está preso numa expectativa frustrada. Tem gente que não consegue mais se comunicar com clareza porque deixou a dor dominar o tom da própria voz. E aí tudo vira defesa, tudo vira grito e às vezes vira silêncio. Quando a sua alma está sangrando, a fala falha. E quando você não entende as suas próprias emoções, você começa a ficar quieto quando você deveria falar. E fala quando deveria ficar quieto. Tem gente que deixou de falar com o pai há muito tempo por causa de uma mágoa que nunca foi dita. Mas Deus não te chamou para ficar andando em círculo. Deus ele te chamou para andar com direção e direção ao propósito. Você pode até ter parado, pode ter chorado, pode ter ficado quieto, mas agora é hora de levantar, de encarar a dor de frente, de cuidar da ferida, de ajustar a rota, de ouvir outra vez a voz que te chamou antes da dor chegar. Aquele que te chamou pelo nome e disse: "Ei, vem, eu ainda tenho algo para fazer com você." Já imaginou se tudo que faltasse agora fosse só um passo? Você chegou até aqui nesse vídeo. Isso não foi à toa. Porque tem hora que a gente
não está buscando um conteúdo. A gente está buscando socorro, está buscando a resposta, está buscando ar para respirar no meio da dor. Você não chegou aqui por causa de um vídeo. Você chegou aqui porque Deus queria te alcançar hoje. E eu não sei o que você está vivendo, não sei, mas eu sei o que Deus mandou te dizer. Você não vai parar por aqui. E não importa o quanto doeu, não importa quem foi embora, não importa o que afundou, Deus ainda está e Ele ainda vai. Ele vai cumprir, Ele vai restaurar e Ele vai te usar. Então continua, mesmo que for chorando, mesmo ferido, mesmo cansado, continue andando, porque o mar ainda abre, o coração ele ainda arde e o propósito ainda vive. Então continue andando, porque Deus ainda tem caminho. Continue andando, porque você ainda tem propósito. Faz uma coisa, ó, se inscreve agora no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E se essa palavra falou com você, deixa seu comentário aqui. Essa palavra ela foi para você, mas através de você ela pode alcançar muitos outros. E antes de você sair, eu quero orar sobre a sua vida com as palavras que o próprio Deus ensinou. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia. O Senhor sobre você levante o rosto e te dê a paz. E que essa paz ela seja mais forte do que qualquer dor que você esteja enfrentando. Que essa paz te empurre para frente até que você se lembre de quem é e de onde Deus vai te levar. Amém.